Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso grupo de estudos Bíblia em Finanças. E para começarmos muito bem, peçamos ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco e nos conduza ao longo deste episódio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos mostre aquilo que devemos abrir o nosso coração para acolher durante todo este vídeo. E aí, o episódio de hoje inicia com o seguinte tema: ganhar dinheiro não significa renunciar a Deus. O autor inicia este capítulo trazendo a seguinte citação: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Este é um versículo bastante citado quando se fala em questão de Deus e o dinheiro, né? E aqui não podemos fazer uma leitura literal desta passagem, mas entender, como já dissemos também em outros vídeos, que não podemos colocar as riquezas deste mundo acima de Deus. Devemos, primeiramente, servir a Deus. E aí, ele faz o seguinte raciocínio lógico: se você acredita em Deus, pode dizer que tanto eu quanto você somos servos dele, certo? E se nós somos servos de Deus e donos do dinheiro, logo o dinheiro será o nosso servo e também servirá à vontade de Deus. E para ilustrar isso que o autor começou a dizer, né, que o autor disse, traz o seguinte gráfico, né? Então nós ali no centro, nós servimos a Deus e nós também somos donos do dinheiro. Então, o dinheiro tem que estar ao nosso dispor. E se nós estamos ao dispor de Deus, o nosso dinheiro deve servir a Deus. Então, espero que com essa ilustração tenha ficado mais claro qual deve ser a nossa intenção a fazer uso do nosso dinheiro. E aí, ele continua: Deus não se descontenta com o seu progresso financeiro. Ele se descontentará se esse dinheiro for usado de forma mesquinha, egoísta e individualista. E aí essa figurinha, né, vai ilustrar muito bem isso, né, aqui no lado inferior esquerdo, né, pessoa com um saco de dinheiro na mão, mas na hora de fazer a sua doação, a sua oferta, a sua colaboração, faz de forma mesquinha, né, de egoísta, querendo o maior para si. E ao contrário, também ele fala no outro lado, né, ganhar dinheiro é ser alguém que tem um potencial tremendo de fazer o bem. Isso é o que Deus espera de nós. Então, ele vem vendo isso, né, e tentando construir essa cultura. Quanto mais eu ganho, né, mais oportunidades eu tenho de fazer o bem e ajudar aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive. Né? Então, pensemos sempre nisso, né? O dinheiro não pode estar a nosso favor de forma egoísta, mesquinha, mas sim, né, sempre poder utilizá-lo para fazer o bem. E aí, com relação a isso, né, essa questão de você não também querer usar o dinheiro de forma mercantilista nos seus relacionamentos, né, eu lembrei essa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 13 ao 14, diz assim: mas quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Essa lógica que nós devemos seguir. Não devemos fazer uso do nosso dinheiro esperando algo em troca de forma imediata, comprando alguma coisa como se fosse uma moeda realmente de troca, mas de coração aberto, como diz a outra passagem que nós vamos ler, como diz São Paulo lá em 2 Coríntios, né, capítulo 9, versículo 7. Dê a cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Então esse paralelo que nós devemos fazer. Não devemos esperar nada em troca, né, e abrir o nosso coração para fazer essas doações, essas ofertas, essa ajuda ao próximo, de coração aberto, né, de acordo com a vontade do nosso coração. E aí trazemos o primeiro exercício deste vídeo, né,
que traz essas duas perguntas para a gente ir partilhando ao longo desta semana, né? Lá no nosso grupo também, se você quiser parar este vídeo e fazer os seus comentários, fique à vontade. Mas é muito importante que ao longo dessas nossas partilhas possamos ir fazendo esse exercício, pois somente, né, interiorizamos aquilo que nós praticamos, né? Então, a primeira pergunta diz: você acredita que pode ser ao mesmo tempo um bom servo de Deus e ter uma boa condição financeira? Né? Me lembra também aquela outra passagem que Jesus fala, né, que o rico não pode entrar no reino dos céus, mas desde que, como já estamos falando, né, ele coloque o dinheiro, né, as suas riquezas acima do amor de Deus, né? E aí, também mais uma provocação: você se tornaria alguém melhor ou pior caso ganhasse mais dinheiro? Você já fez esse exercício, né, de pensar, né, como seriam as suas atitudes, o seu dia a dia, se por acaso tivesse acesso a mais dinheiro, de repente, digamos aí, ganhar numa loteria, né, hoje muito famoso também esses reality shows, né? O que você faria se ganhasse muito dinheiro? Realmente conseguiria dispor, né, de uma vida mais justa também, ou estaria desfrutando apenas daquilo que não conseguia anteriormente, né? Vamos pensar nisso e partilhar ao longo desta semana lá no nosso grupo. E o segundo ponto deste nosso vídeo, bem rapidinho, né, é a história da vida, no próximo capítulo, né? E o autor faz o seguinte comentário: não é por estarmos falando de finanças que os cálculos são a parte mais importante, pois todos sabem que o ideal é sempre gastar menos do que ganha, mas porque isso não acontece, é outra história. Então, a gente sempre tem aquela questão da balança, né? As nossas receitas devem sempre ser maior que as nossas despesas, se não ao contrário, porque senão vai haver aí um desequilíbrio e a gente vai entrar nas dívidas, né? Ficar endividados. E acho interessante também que o autor, ele conta a história de Elias, né? Uma parábola. Jesus, ao longo da Bíblia, também conta diversas parábolas para aqueles a quem está ensinando, né? O autor também traz essa pedagogia, né? Então, Elias é um jovem de família humilde, né, que mora num bairro periférico da cidade, e aos 16 anos ele sai de casa para tentar uma nova oportunidade numa cidade maior, né? Por muito tempo, né, ninguém mais ouve falar ali da vizinhança, ouve falar da sua vida, e somente aos 33 anos ele retorna, e aí já num carro muito bonito, muito bem vestido, acaba por comprar uma casa nova para seus pais, e aí toda aquela população ali da região, por não ter ouvido falar há muito tempo, começa a julgar, né? Olha, isso aí é porque ele está envolvido com coisas erradas, né? Com drogas até, quem sabe. Aí essa conversa chega ao ouvido de seu Agenor, um senhor de 83 anos, né, que faz parte da associação ali do bairro, que acaba por convidar toda a população ali do entorno para um momento lá na associação, onde Elias também poderia explicar a sua versão. E aí ele vai explicar que durante todo este tempo ele se esforçou bastante, né, terminou sua faculdade, abriu um novo negócio, prosperou, né, e com essa nova condição de vida ele regularmente estava ajudando, né, a associação do bairro, mas nunca quis que o seu nome fosse divulgado. E aí temos também uma situação interessante: aqueles que anteriormente estavam fazendo o seu julgamento, né, eu sempre confiei no potencial dele, né, é assim mesmo que ele deveria agir. Porém, existem outros ainda que ficam ainda meio receosos e que, como que com inveja, né, dizem: não, isso não está certo, não foi assim que as coisas aconteceram. Então, a gente possa ter também essa visão, né, de como a gente pode aprender com as situações que a vida, né, com os esforços que cada um tem para receber aquilo que lhe é necessário, né? Muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer que o dinheiro pode vir de forma justa, ética e moral, respeitando-se os princípios cristãos. Nem sempre ganhamos dinheiro de formas desonestas, né? É importante que nós trabalhemos honestamente e recebamos aquilo que merecemos pelos nossos esforços. Lembro também, né, de uma citação lá de Marcos, capítulo 7, versículo 11, né, assim, falando assim, respeitando-se os princípios cristãos, né, que os fariseus estavam muito ligados à lei, né, e um dos mandamentos da lei de Deus é honrar pai e mãe. Porém, quando, né, eles vão ter a oportunidade de ajudar os pais,
né? Jesus fala isso para eles. Vós, porém, dizeis, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte que pudesse ser útil é corban, isto é, oferta. Então, eles usavam como desculpa não ajudar os pais, né, cumprir o mandamento da lei de Deus, por causa que aquilo que eles tinham estava reservado à oferta do templo, né? Então, a gente ficar também de olho nisso, né? Será que nós não estamos privilegiando outras situações, outros favores? Lógico, cada coisa tem a sua época, né? Tem o seu destino. Devemos sim, né, destinar parte daquilo que ganhamos para os nossos bem-estar, para fazer a nossa caridade, né? E também, com certeza, reservar um pouco aquilo como sinal de gratidão a Deus por tudo que Ele nos propicia. Alimente as suas decisões em busca do bem comum. Peça a Deus o direcionamento, a sabedoria, como fez Salomão, que poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas pediu sabedoria e com ela alcançou o que nenhum rei conseguiu. Então isso é muito importante, estarmos sempre, né, de prontidão, né, entregando a Deus tudo aquilo que nós devemos fazer para alcançar os nossos objetivos. Nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo. Então deixemos que Deus haja em nossa vida para alcançar aquilo que realmente Ele quer, cada um de nós. Peçamos a Deus sabedoria e também paciência para esperar que o tempo dele aconteça em nossa vida. E aí o Papa Francisco, ele faz o seguinte comentário. A economia precisa ser realmada, isto é, ganhar uma nova alma, mais caridosa e que compartilhe os seus frutos, especialmente com os mais necessitados. A gente vive hoje num mundo muito capitalista, onde se privilegia mais o ter, né? Todos têm que ter mais, né? O melhor carro, o melhor celular, a melhor casa, enfim, e isso nas redes sociais é bastante divulgado, né? Que todos estão, se todos estão prosperando, eu também quero prosperar a todo custo, né? Nas redes sociais não existem dificuldades, na maioria das vezes, né? É um local de muita felicidade, vamos dizer assim, e nem sempre essa felicidade é real, então a gente se preocupe, né, em fazer desta economia uma economia mais caridosa, né? Sim, ganhar aquilo que precisamos, mas também olhar para as necessidades do outro. É isso que este nosso vídeo está querendo trazer como principal ponto de reflexão. Quem trabalha, se esforça, faz por merecer. Aquele que usa seu conhecimento adquirido através dos estudos e da experiência da vida merece colher os frutos do seu trabalho. Merece ter conquistas, merece ganhar dinheiro, pois o operário merece o seu sustento. Então a gente precisa, sim, né, ter essa noção. Nós precisamos ser recompensados por aquilo que nós fazemos, pelos nossos esforços, né? É justo que o trabalhador receba o seu dinheiro, né? Quantos não são explorados, né, na sua vida profissional, né? Trabalham muito, tão duro ali todo dia, toda semana, e acabam por não serem valorizados. Você já conhece alguém nessa situação? Então, se por acaso, né, você for empregador, né, como será que você está tratando os seus funcionários? De forma justa ou está tentando explorar para que os benefícios venham para você apenas, né? Saibamos reconhecer aquilo que o outro faz de bom por cada um de nós. Recompensemos da forma mais justa possível. E aí o segundo exercício de hoje, para encerrarmos este nosso vídeo na mesma dinâmica, né? Podemos compartilhar ao longo da semana aí lá no nosso grupo. Mas é importante, mais uma vez, a sua participação para que possamos ter o dinamismo necessário para continuar este nosso grupo de estudos. Afinal, não é algo pessoal de Adriano, mas tem que contar com a colaboração de cada um de vocês. Então, vamos às seguintes reflexões. Caso você fosse Elias, como se sentiria com os comentários? Lembrando da historinha lá que o autor contou, né, daquela parábola. Você já julgou alguém como Elias foi julgado? Conhece pessoas que tiveram sucesso financeiro e são caridosas? Será que essas pessoas são regra ou são exceção, né? No seu dia a dia, né? Como está essa relação de conhecimento de pessoas que possuem dinheiro
e a caridade, como elas atuam caritativamente. Você gostaria de vitórias na vida financeira como Elias? Você busca sabedoria para quando ganhar dinheiro? Então são esses os questionamentos que nós trazemos, né? Tem que lembrar um pouquinho dos outros também, que deixamos lá mais atrás desse vídeo. E espero que esta semana possamos aprender bastante uns com os outros, para que possamos ir crescendo e mudando esta nossa consciência de que, né, ter dinheiro não é sinal de estar longe de Deus. Fiquem todos com Ele, com Deus, que Ele nos acompanhe ao longo de toda esta semana de partilha e reflexão lá no nosso grupo de estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima.